O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor, não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Essa música é antiquíssima, meus irmãos, da harpa de Sião, mas é muito atual. Exatamente dizendo o que o Evangelho ontem acenou. Quem acompanhou as missas ontem, tivemos às 8, às 11, às 18, às 11 também, mas era votiva, Nossa Senhora do Rocio, uma consagração. Mas o Evangelho de ontem falava, Jesus sobre ser bom pastor e mercenário, e distinguindo os bons e os maus pastores. E hoje, e você sabe que o Evangelho de domingo, você já pegou esses macetes, ele é para ecoar na semana, não é? Mas hoje nós temos o privilégio de, na continuidade do texto de João, se ontem Jesus falou, eu sou a porta, e quando ele diz eu sou a porta, quer dizer, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não passar pela porta, não dá certo. Então, a porta, não existe tantas portas, Jesus é a porta para o Pai. Filhos, hoje, já na sequência e consequência, ele começa a dizer, eu sou o bom pastor. Já entendemos o que é o mau pastor. Então, depois de compreender que existem pessoas que nos tentam levar para a perdição, que oferecem propostas, fazem promessas, mas as promessas sucumbem, as promessas terminam quando termina a vida dessa pessoa. Semana passada entendemos muito bem isso,
quando falávamos daqueles que comeram o maná do deserto e morreram. Assim também, propostas que aparentemente parecem religiões. Cuidado, religião de um homem só, termina com a morte da pessoa. A verdadeira religião está em Jesus Cristo, aquele que morto ressuscitou. Para quem tem ouvidos, ouça. Jesus diz as qualidades do bom pastor, mas ele diz porque ele é o bom pastor, porque ele diz: eu dou a vida. E se olharmos para a cruz, o que vemos? Uma vida derramada. No final do Evangelho ele vai dizer: eu não fui assassinado. Por que Jesus não foi assassinado? Por que a gente não pode falar isso? Porque um assassinado é quando alguém mata e a pessoa não espera, ou é tirada a vida. Jesus deu a vida, por isso o texto não é por acaso que está escrito: ninguém tira a minha vida, eu a tenho e eu a dou. Você entende a diferença? Por que Jesus não é assassinado? Jesus doa. Jesus é o cordeiro que se mola. Jesus se entrega para ser morto por amor. Esse é o bom pastor. Filhos queridos, é impressionante perceber como nosso Senhor, nesse evangelho apresentado por João, se ao mesmo tempo ele diz o mercenário. O que é o mercenário? São pessoas que estão interessadas no lucro, que estão interessadas em dar respostas que agradam os ouvidos. Jesus não faz isso. Nosso Senhor, e você lembra, de novo eu tenho que voltar a semana, porque que bom que a gente é de missa diária. E vocês também querem ir embora? Jesus tem clareza o que ele veio fazer. Ele veio falar pelo Pai, ele foi enviado do Pai. Então, Jesus não coloca em questão se agrada ou não aos ouvidos. A verdade é essa: eu cuido das minhas ovelhas, mas elas têm que me reconhecer. Eu revelo. O mercenário não. Por isso nós temos que tomar cuidado quando uma palavra é dita à cata de aplausos. Quando um evangelho, ou mesmo a nossa relação com Deus, nós aprovamos o que Jesus fala. Cuidado. Por isso que nós vamos dizer, e é muito claro: se o nosso caminho for sem cruz, é perigoso. Porque a cruz é a marca de nosso Senhor. E aqueles, na tua vida você pode perceber, seguir Cristo requer resignação, renúncia, abrir mão de si mesmo. O que nosso Senhor expressou no renunciar a si mesmo. Se nós queremos uma vida muito fácil, nós queremos um caminho muito tranquilo, é o primeiro ponto a nos preocuparmos. Será que eu estou no caminho de Jesus Cristo? Porque Ele não teve, os apóstolos não tiveram, a igreja fiel nunca teve caminho fácil, os santos nunca tiveram. Por que eu teria? Então, aqui eu já estou dando uma pista para discernimento. A quem eu estou escutando? Eu estou no caminho de Jesus Cristo? Então põe a mão nas costas agora, aqui, desse lado. Tem cruz? Se não tem, não é o caminho de Jesus. Não que eu desejo a cruz, não que eu queira sofrimento, não que eu seja masoquista, mas seguir Jesus Cristo, você vai enfrentar dificuldade. A primeira dificuldade não é fora, filho, é aqui dentro. Eu estou falando de conflitos que nós vivemos. Conflitos, você deve viver isso. Isso aqui me agrada,
mas isso eu não posso. Nossa, isso me chama atenção, mas isso não é de Deus. Às vezes nós conseguimos, às vezes não conseguimos, mas quando você vive esse conflito, já é um sinal do bem. Entende o que eu estou falando? Porque do contrário, nós entramos numa inércia, numa consciência lasciva. O que é uma consciência lasciva? Nossa, eu sei lá, vou levando a minha vida. A vida leva, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se nós estamos nesse caminho, não é o de Cristo. Eu estou dando pistas para que eu e você que está me acompanhando nesse mês com Nossa Senhora, quarto dia, perceber, olha para a vida de Nossa Senhora. Que momentos de alegria, apesar que eu pregava esses dias e gostei muito das alegrias de Maria, mas Nossa Senhora teve muito sofrimento, gente. Nossa Senhora teve muita noite sem sono. É mãe, sofria. Por isso, o mercenário não é pastor. O mercenário não é dono das ovelhas. Olha, se ele fala isso, então Jesus está dizendo, por que eu dou a vida? Porque eu sou o dono. E você lembra de, há uns dias anteriores, o Pai deu o mundo nas minhas mãos. Você lembra disso? Então ele é dono. E a tal ponto que ele vai dizer, eu falo para um redil, mas tem muitas ovelhas que ainda não fazem parte do rebanho. Eu também devo trazê-las. Aí que está a dimensão missionária. Jesus não estará contente, vou usar essa palavra, e muito menos Nossa Senhora, por isso que o globo terrestre está lá. E Jesus não estará contente, e Maria como intercessora não estará contente, enquanto há ovelhas que são de Jesus, mas não reconhecem Jesus. Ainda não encontraram Jesus. Daí a missão da igreja. A igreja é missionária porque Jesus é missionário. Por que nós estamos aqui, meus irmãos, dia após dia, rezando com você? Por que você está aí? Por que você reza? Por que você suplica? Por que dobra o joelho? Por que carrega a cruz? Não é só para nossa salvação. Nós temos uma missão no mundo. A missão das ovelhas que por alguma frustração abandonaram o redil, é verdade. E às vezes nós, na nossa geração, somos motivo de frustração. Ou você acha que nosso Senhor fica contente de uma pessoa que nunca recebeu o nome de Jesus, nunca ouviu falar, que ainda não foi batizado, ide batizai? De uma pessoa que foi criada na igreja, você deve ter na família, como eu também tenho, pessoas que foram batizadas, que frequentaram a igreja, que fizeram a primeira Eucaristia, que eram tão próximas de Deus e não se sabe por quê. Hoje não quer mais saber de missa, dentro de casa não se reza nada, lê de tudo, mas não lê Bíblia, não quer saber de nada. Isso não agrada a Deus e inquieta o coração da mãe. E como que nós podemos reverter isso? Nós temos obrigação. Eu não canso de dizer, mãe, avó, pelo amor de Deus, dobra teu joelho, clame a Nossa Senhora, e vamos levar esse povo de novo ao redil de Jesus Cristo. O mundo não traz alegria, não dará respostas, será frustração atrás de frustração. Você vai dizer, mas teve alguma coisa na minha paróquia, teve alguma coisa que ele viu, que ela viu, tudo bem, mas certos do que queremos, não podemos mudar, não podemos relevar, não podemos perdoar. Perdoamos tantas coisas. Jesus é dono. Então, desculpe falar, como é bom saber, né? Senhor, Tu és o meu dono, então me leva. Nossa Senhora, não descanse até que me veja no rebanho, Nossa Senhora. Não descanse até que eu esteja no céu, Nossa Senhora.
Não descanse até que eu esteja lá. O mercenário não é pastor, não é dono. E veja, vê o lobo feroz chegar e foge. Na imagem do bom pastor, ele está com um cajado. Daí que os bispos usam pouco, é verdade. Mas deveriam, aquele báculo significa o cajado. Para quê? Para lembrar que nosso Senhor é aquele que afasta o lobo feroz. Então, se nós temos medo, e temos que ter, os lobos ferozes de hoje, me diga, os lobos ferozes que querem roubar minha alma, que querem roubar minha pertença a Deus, que querem roubar a tua família, quem é que pode pegar o cajado com autoridade, autoridade de ressuscitado, e afugentar os lobos ferozes? Por que não dizer, nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor, afugente os lobos ferozes que eu estou enfrentando hoje, afugente esses lobos ferozes, que atacam minha família, que atacam a união, que atacam a paz do mundo, que atacam a democracia, que atacam a saúde, que atacam a economia, em vista de simplesmente terem lucros. Jesus, bom pastor, toma a nossa defesa, Senhor. Então, eu queria que você também rezasse nesse sentido. Às vezes você está me acompanhando em casa, tem lobos ferozes te rondando. Não é fora, não é no elevador, nem no quintal. Existe um lobo feroz dentro de nós mesmos. Aquele lobo feroz que devora a esperança, que devora a caridade, essa abertura ao outro, que devora a fé, que devora a vontade de viver. O lobo ataca e o mercenário foge. Jesus não foge. Jesus não foge. Tanto, e aqui explico, quantas vezes você viu, e Jesus sabia, olha que impressionante. Essa frase de nosso Senhor é tão forte. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, mas também a elas eu devo conduzir. Na primeira missa que Jesus rezou, quem estava lá? Judas. E até o fim, nosso Senhor tentou emendá-lo, salvá-lo. E Ele deu comunhão para Judas. Você nunca pensou isso? No lava-pés, diz o texto, Jesus sabia quem o ia trair. Semana passada, lá no texto do pão da vida, Jesus pulou Judas? Não. Ele vai, por que não fez isso? Porque até o final Ele queria que Judas se convertesse. Nosso Senhor não nos pula porque somos pecadores. Nosso Senhor não vira as costas porque somos pecadores. Aquilo que Ele disse, há outras ovelhas que eu tenho que levar para o redil. Meus irmãos, é impressionante quando a gente fala de Jesus, o bom pastor. É empolgante por sabermos que temos o verdadeiro e bom e único pastor que está nos defendendo. E basta, de repente, alguém que está dizendo, mas eu não mereço. Meus irmãos, ninguém merece. Ninguém é merecedor do pastoril. Ninguém é merecedor do sangue de Jesus. Não importa por onde andou, não importa se a ovelha está perdida, porque uma ovelha perdida acaba entrando num lamaçal, acaba entrando nos galhos, se engastalhando, acaba se ferindo, criando berne, porque não tem, não é verdade? Não tem aquele que cura, que é o que cura, que tira a ferida, que cura o berne.
É isso mesmo, usando a linguagem de nosso Senhor. Não importa se somos essas ovelhas machucadas, afastadas, feridas, semi-mortas. Basta apenas um grito. Como é que ovelha? Gemido não. Apenas um ruído da ovelha, gritando o nome Jesus, e o Senhor está pronto para se resgatar. Uma das imagens mais lindas é aquela que nosso Senhor disse: eu não fico feliz com as 99, eu vou até a ovelha perdida, eu a tomo nos ombros e a levo para casa. O Senhor olha que convite que o Senhor está fazendo, até me arrepia para você que está em casa, nesse Brasil, fora do Brasil. Basta você nesse momento pronunciar Jesus, e o Senhor está do teu lado, para te pegar nos braços, para te colocar nos ombros. E se você não tem mais força, Ele te carrega com as suas próprias forças, para salvar. Esse é Jesus Cristo. E por que procuramos mercenários, que nos oferecem água suja, fétida, quando Ele nos dá água límpida? Seguimos mercenários que nos oferecem a lavagem, quando o Senhor nos oferece a relva. Mercenários que nos deixam à mercê de lobos ferozes, e Ele nos oferece a salvação e a defesa. Escutamos mercenários que nos oferece, é verdade, um caminho fácil de realização momentânea, e o Senhor nos oferece o céu. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E elas escutarão minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Nossa Senhora, Mãezinha do céu, bem sabemos que a tua missão não continuou. Sabemos que, sendo elevada de corpo e alma ao céu, estás zelando pelo rebanho do teu filho. Então, Mãe, Nossa Senhora, toca nos corações daqueles que se apartaram de Jesus. Do alto do céu, Nossa Senhora, e junto ao seu povo, ajude os que perderam a esperança, a fé, a confiança no outro, o amor pelo próximo. Ajude-nos, Mãe. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. E filhos, Jesus é o bom pastor, e Nossa Senhora é nossa intercessora. Hoje nós nos reunimos aqui no quarto dia, depois das preces. Eu ainda vou dizer, você faz o quarto nó. Mas veja que nosso Senhor não se alegra com a morte eterna. Lembra que nosso Senhor não veio para condenar, mas para salvar. Hoje no rádio, uma filha, eu imagino o sofrimento. Eram os últimos minutos, eu tinha que ir para o intervalo, e voltando era o último bloco, e eu tinha muita coisa, oração para fazer, mas obrigado, Senhor, porque faltando 1 minuto e meio eu atendi a Rosângela, porque a dor daquela filha, que o pai se matou, e matou a companheira, que era a madrasta dela, e ela dizia: Padre, meu pai tem salvação?
Eu queria ter tanto dado a resposta na hora, mas eu me comprometi de falar na missa, mesmo porque hoje as velas já estão acesas, onde nós rezamos: dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine, descanse em paz, amém. Mas você poderia me perguntar: alguém que tirou a própria vida tem salvação? Eu preciso de um pouco mais de tempo, mas o que eu prometi eu cumpro, mesmo que às vezes me causa sacrifício. É verdade que é um pecado mortal, e aconselho a todos aqueles que têm pensamento suicida: eu não estou passando a mão na cabeça, é pecado mortal. E há um pedido: Jesus, bom pastor, me tire a raiz desse pensamento suicida, e não permita que eu vá por esse caminho. Não matarás, não tirarás a própria vida. Cada qual é responsável perante Deus pela vida que Deus lhe deu, mas Deus é o soberano da vida, e só Ele, Deus pode, do nascer ao morrer. Nós não temos direito de mexer nisso, nem sobre nossa vida e nem sobre os outros. O aborto, a eutanásia, fere a soberania de Deus. Digam o que quiserem, mas serão vozes de mercenários. Vozes de mercenários. E qualquer pessoa que comete o aborto fere ao pastoril de nosso Senhor. E qualquer político, e qualquer mãe, e qualquer pai que for conivente, e não venha me dizer se o pai deu o dinheiro, e não só deu o dinheiro, e de algum motivo disse assim: eu não quero essa criança, pagará diante de Deus, porque foi cúmplice, atenuante do aborto. Volto. O suicídio, ele contraria a inclinação natural da pessoa. E quem perdeu e chegou agora, foi a Rosângela que me fez uma pergunta. E é uma pergunta que eu creio ser importante responder, mesmo porque eu prometi. É contrário a Deus e contrário a si mesmo. O suicídio ofende o amor ao próximo. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. É verdade que perturbações psíquicas graves, angústia, ou o temor grave de uma provação, de um sofrimento, da tortura, podem diminuir. Repito, eu estou citando o que a Igreja Católica ensina, não é o que o Padre Reginaldo pensa. Eu estou sendo fiel àqueles que tentam seguir o bom pastor. Já disse que é um pecado grave, mortal. Mas a própria igreja reconhece que no ato do suicídio, perturbações psíquicas graves, angústia, temor grave de uma provação, temor de uma provação, profundo sofrimento ou situação de tortura que a pessoa esteja passando, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. Então, quem pode medir, naquela hora que a pessoa se matou, que nível de consciência ela tinha? O próprio São Tomás de Aquino vai dizer, Santo Agostinho, ou São Tomás, não me lembro, um dos dois, mas com certeza é da igreja, que quem morre em estado de pecado mortal, de consciência, é o inferno. Mas eu te pergunto, como medir que a pessoa naquela hora tinha total ato de consciência, tinha todos os seus sentimentos em ordem, tinha toda a sua capacidade psíquica, emocional para tomar tal atitude? Então, se nós não sabemos, por que julgamos? Se nosso Senhor foi tão claro,
Não julgueis e não sereis julgados. A própria igreja diz, num caso de suicídio de uma pessoa, não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. E se você tiver e quiser confirmar, no Catecismo da Igreja 2283, eu cito, para que não digam que eu invento moda: não se deve desesperar. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, misericórdia, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. O que a igreja então pede? Orar, rezar, mandar celebrar missa pelas pessoas que tiraram a própria vida. Paro por aqui, porque faz parte do pastoril de Jesus. E é claro que quem na família teve alguém que se suicidou, fica se perguntando. Por isso eu respondi a Rosângela e a todos: não podemos desacreditar na misericórdia de Deus. Deus tem outros caminhos, tem outra medida. Ele tem a plenitude da consciência até da hora do suicídio. E Deus pode naquele momento e de alguma forma levar a pessoa ao arrependimento. O que nos cabe enquanto vivos? Rezar, obras de caridade e encomendar missas na intenção. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei.